Pessoal, aqui quem fala é o Cristiano Ben, sou host do nosso videocast, o ACXcast, o videocast da comunidade Amigos do CX. Hoje eu tenho o privilégio aqui de receber a Letícia Amoroso, uma profissional com uma trajetória incrível, liderando iniciativas de Customer Experience em empresas de diferentes segmentos, tamanhos e culturas. Aqui ela já passou, né, na sua trajetória por Votorantim, Mercado Livre, Didi, né, a empresa controladora hoje da 99, e também, mais atualmente, numa posição super estratégica, com uma atuação internacional nas Américas, na The Walt Disney Company. Então, a Letícia vai trazer aqui a experiência dela, né, com essa trajetória. Ela é uma das pessoas que entendem CX na prática, muito é falado, né? Mas com vivência prática, realmente poucas pessoas têm essa visão ampla e, ao mesmo tempo, uma profunda conexão aí com os detalhes que fazem a diferença aí na jornada do cliente. Então, se prepare, se acomode para boas reflexões e vem com a gente nessa conversa que vai ser incrível. Letícia, muito prazer recebê-la você aqui. Seja bem-vinda ao ACXcast. Obrigada, Cris. Obrigada pelo convite, por essa introdução maravilhosa. Espero corresponder a essa expectativa, porque já deixou alta com essa introdução. Não, maravilha. Lê, super obrigado por você ter vindo. Eu sei que a agenda é atribulada. Fiquei sabendo aí que você é uma super torcedora do Palmeiras. E torce mesmo, sabe nome de jogador, sabe tudo, tava acompanhando e também aí tá esperando o bebezinho. É isso mesmo. Boas novidades esse ano. O Palmeiras possivelmente aí tá no rumo de ser campeão mundial. Nossa, campeão é um sonho um pouco distante, mas assim, só da gente já estar nas quartas, a gente tá muito feliz de representar o Brasil também e levar adiante o nosso sangue do futebolístico. Legal, muito bom. Lê, você tem uma trajetória assim super consistente quando a gente olha CX, né? Um profissional de CX. Você passou por grandes empresas, está numa grande empresa hoje também, com diferentes, assim, você já passou por diferentes segmentos e culturas organizacionais e além cultura de contexto de entregar a experiência em várias regiões, né? O que te levou a escolher essa área como foco na tua carreira? Escolher CX como, aqui é minha área e aqui eu vou me desenvolver. Na verdade, Cris, é bem curioso esse tema, porque eu não escolhi CX, sendo 100% transparente. Aham. Sabe coisas da carreira? O CX te escolheu. É, que vão acontecendo e quando você vai ver, putz, estou aqui. Mas na verdade é uma escolha todos os dias que a gente Sim. faz, né? Como se fosse o casamento. Você escolheu a pessoa, mas todo dia você volta a escolher essa pessoa. Então, eu digo que CX me escolheu, eu não escolhi CX, mas todos os dias agora eu tô fazendo essa escolha. Pô, que legal. E assim, conta um pouquinho do seu background pra gente. Você é formada em quê? E como que foi essa trajetória até você chegar na posição que você tá hoje? Tá joia. Eu me formei em engenharia, fiz engenharia de produção na FEI, aqui em São Bernardo, né, pertinho de São Paulo. Então, no começo, Cris, eu era bem de chão de fábrica mesmo, melhoria contínua, processo. Então, comecei minha carreira fazendo estágio no Grupo ZF, embreagem. Então, assim, aquela parte mais mecânica. Aham. E aí, fui pro Grupo Votorantim, melhoria de processos, fábrica e tal. E aí, infelizmente, a minha divisão no Grupo Votorantim estava sendo vendida, né, a siderúrgica. Uhum. E aí eu falei, putz, a gente já sabe o que acontece normalmente quando alguém é adquirido. Então, enfim, comecei a ir pro mercado, ver o que que tinha. E naquela época o Mercado Livre tava naquela expansão. Não que tava naquela expansão e não tá hoje, porque o Mercado Livre sempre cresce. Sempre credo, para de crescer. Não para, é surreal. Mas o Mercado Livre estava num crescimento que eles estavam vendo a necessidade de ter engenheiros no seu corpo de trabalho. Legal. Então, eles falaram, ó, não importa se você não tem experiência prévia no ramo de tecnologia, em CX, a gente precisa dessa competência mesmo dos engenheiros de estruturar, organizar, de processos. Legal. Então, foi nessa que eu estava procurando, né, buscando um novo desafio, e o Mercado Livre buscando profissionais com trajetórias similares à minha. E aí deu certo esse match. Então eu fui pro Mercado Livre, não conhecia de CX, aprendi tudo lá, então sou muito grata por eles terem me aberto essa porta. E aí depois fui pra 99 lá, aprendi demais, assim, porque é o que você falou,
mercados diferentes, culturas diferentes, então cada uma você vai aprendendo algo. E 4 anos atrás eu tive a grata surpresa de receber uma mensagem no LinkedIn, Aham. de uma recrutadora da Disney. Um beijo, Bianca. Me convidando para fazer parte do processo seletivo. Na época a gente estava implantando o Star Plus no país, na América Ah, legal. Latina. E aí eles estavam precisando de alguém local. E deu super certo. Por mais que eu estivesse muito feliz na 99, eu brinco que se você receber uma mensagem da Disney, não tem muito como falar não, né, Cris? Exato. E aí fiz o processo, adorei cultura, adorei as pessoas, é tudo aquilo mesmo que dizem. Já senti uma abertura muito bacana, me dei muito bem com o meu gestor e tô lá há 4 anos. Nossa, que legal. E é legal ver, né? Você, engenheira, passou por várias empresas aí, o CX te escolheu, né? Você agarrou essa oportunidade e ver como a gente pode, né? Hoje eu acho que é bem difícil você se formar em alguma coisa e você continuar naquela escolha, né? Fora algumas outras profissões que, sei lá, médico, né, tal. Mas essas outras profissões que são mais flexíveis, Uhum. assim, né? E a gente vê que na nova economia, como eu gosto de falar, né, a gente tem que ser muito flexível e a gente utilizar nossas capacidades técnicas e para a gente tracionar as melhores soluções, seja onde estiver, né? Muito legal. Super, Cris. E eu falo, né? A gente escolhe uma faculdade, uma carreira com, sei lá, 17 anos, 18. A gente, né, não sabe nada da vida com Exato. 17, 18 anos. E assim, por exemplo, eu tenho uma avó que tem 98 anos. Ela acabou de fazer aniversário, foi incrível. Então Legal. vamos pensar o quanto a gente vai viver ainda, Sim. né? A gente vai ter uma carreira só ao longo da vida? Não vai, a gente vai fazer de tudo um pouco. Então eu acho incrível quando a gente pode usar uma competência que a gente aprendeu na faculdade, mas para abrir o leque e fazer outras coisas. Então eu acho Sim. que quando eu falo, nossa, mas não tem muito a ver o que você faz, eu falei, não, tem sim. Na grande verdade é que CX é o quê? Mapeamento de jornada. Não é você calibrar a expectativa, é a diferença. É uma continha Aham. matemática. Qual que é a expectativa do cliente e com o que você entregou? Então não deixa de ter uma matemática ali por trás. Não deixa de ter projetos que estruturam. Você não tem muita solução de problema em CX. Acho que é o que mais tem, inclusive. Então a faculdade de engenharia te dá esse norte, te dá essa competência que você consegue aplicar em diversos outras carreiras, outros segmentos. Então, acho que não tem essa, né, de, putz, eu vou fazer uma coisa e não vou usar para nada. Não, o conhecimento que você aprende aqui, depois você muda um pouquinho, adapta e usa ali, e a gente vai ter muitas carreiras, né, Cris? E sabe de uma coisa que eu vejo que tem evoluído em CX hoje? É a questão de tornar mais objetivo o subjetivo. Eu acho que engenharia traz muito É. essa nuance, né? No sentido de, meu, tá certo que é importante, mas a gente tem que trazer os resultados. E como a gente traz os resultados com uma estruturação, com objetividade, né, com frameworks, entre outras coisas, Sim. mas aplicar isso na prática, É. né? Porque muitas vezes a gente tem acompanhado aí, a comunidade está desde 2017, né? Uau. Então vai fazer 10 anos. Nossa, tá passando rápido. E o legal disso é que a gente vem acompanhando a maturidade no mercado. Antes, quando a gente falava de CX, era meio subjetivo, né? É. Assim, é meio institucional, é legal, tal. E hoje a gente já vê que tem algumas empresas, são poucas ainda, mas eu vejo que tem algumas empresas que estão tracionando muito isso no mercado, que é trazer CX como estratégia de negócio realmente, Uhum. né? E é lógico, a gente estava até falando um pouquinho antes, né? A maioria do mercado brasileiro, o que mantém o Brasil assim, são as pequenas e as médias empresas, né? Lógico, tem as grandes empresas ali que ditam as regras e modelos, né? Só que as pequenas e médias, talvez eu vejo que não tem tanta essa visão, né, ainda de quão é estratégico isso. Talvez as startups que estão começando, tal, que fica mais fácil. Mas é muito legal trazer essa visão mais objetiva de CX e com certeza o seu background de engenharia, ele ajuda muito nisso. Eu queria saber quais foram os maiores aprendizados em cada uma das suas transições aí. Que com certeza eu acho que você conseguiu pegar boas práticas, aprendeu muito em cada uma dessas experiências.
Legal, bacana a sua pergunta, Cris. E acho que tem uma competência também que todos nós profissionais, a gente tem que alguma hora na vida aprender, ou por bem ou por mal, que é a leitura de cenário. Então, chega na empresa, dá uma olhada, né? Como as pessoas se comportam. E não só, né? O cenário da empresa em si, como é numa forma geral, mas o momento que ela tá vivendo. Porque a gente sabe, assim, né? A Disney tem 100 anos, o Sim, Mercado Livre mais de 20, Nubank fez 10. Lógico que as empresas vão evoluindo ao longo do tempo e elas não são as mesmas ao longo do tempo, né? exato. Nesses 10 anos, quase 10 anos aí de Amigos do CX, eu tenho certeza que vocês também mudaram muita coisa, Nosso né? nível de consciência, ele se amplifica, né? É bem legal. Exato. Então, assim, além de você chegar no ambiente e ver como a empresa se comporta, qual é a cultura, é uma cultura mais processual, mais hierárquica, mais rápida, mais estruturada. Além de você ter essa leitura de cenário, é importante você também ler o cenário do momento e da prioridade que a empresa tá. Tem Exatamente. momento que é franca expansão, atropela tudo, mas assim, é a estratégia do negócio, a gente está disposto, né, a mitigar os prejuízos que isso traz também, Uhum. porém, tem momentos que é mais de estruturação, de ver, né, putz, não, calma, para a bola, vamos ajeitar a casa e depois uma nova leva de crescimento. Então, eu Uhum. acho que o que faz diferença também, independente de onde você esteja, que mercado você esteja, é você chegar e ouvir. A gente também, hoje em dia, ouve pouco, né? Analisa pouco, já quer sair fazendo muitas vezes, porque tem muita coisa pra fazer sempre. Mas senta, entende, conversa com as pessoas. Meu marido recentemente trocou de desafio, né? Então a gente tava comentando, putz, o que é primordial você fazer quando você chega numa empresa? Escutar, ouvir, perguntar. Entender, Com- imergir. Perfeito. O que eu te ajudo? Qual é a prioridade da empresa? Qual que é o meu papel da minha área? Então, eu acho que além de em cada empresa, em cada negócio, eu aprender fatos daquele específico negócio, eu acho que eu também fui, né, na casca, não foi no amor só, foi na dor também, entendendo o que cada uma demandava de mim naquele momento. Legal, legal. E eu acho que isso é uma competência muito interessante para todo e qualquer profissional. Porque fazer essa leitura de cenário, como você mencionou, dá muita propriedade para tudo que você for recomendar e sugerir como ação dentro da sua área ali, né? É isso. E como você pode impactar um negócio, né? Porque no final das contas, quando a gente fala de experiência do cliente, a gente está falando exatamente de, ó, tem aqui para a gente mover o ponteiro. Que não tem, assim, temos que pagar nossas contas, né? Temos que reduzir Claro. custos, temos que fazer, né? E com isso gerar uma boa experiência, né? Uhum. Nesse meio. Então, acho que isso é bem importante. Mas aí eu queria entender de você em cada uma das Aham. experiências, o que ficou mais marcante para você ali. Claro, posso até trazer uma história, né, de quando eu estava na 99. Legal. Cris, eu, né, me formei em engenharia, como eu estava falando, então é aquela base bem processual, lógica, né? 1 mais 1 é 2, tal. E eu tava na 99, e a 99, assim, tem por mais que o tamanho já não seja de startup há muito tempo, a cultura é de startup, de testar, de fazer, de ver, de não ser decisões tão hierárquicas, bora lá. E aí teve um determinado momento, alguns anos atrás, que a 99 estava em franca expansão pela América Latina, Tá. e o Brasil já tinha uma certa estrutura, né? Porque a 99 já estava consolidada quando a Didi chegou. Então, a gente estava aqui, já tinha uma área de processos relativamente construída, funcionando, só que se você perguntasse a minha opinião, a minha perspectiva é que ainda não estava nem perto do bom. Não, Aham. assim, a gente já estava fazendo muita coisa, tinha vários processos definidos, mas muita coisa para fazer ainda. Só que pensa que em outros países a gente estava literalmente no zero, não Zero. tinha nada. Então, qual foi a estratégia da empresa, né? Por isso que eu falei que a leitura de cenário eu tive que aprender na dor, na ação mesmo. Foi, ó, vamos pegar alguns profissionais aqui da 99 do Brasil que já estão rodando dia a dia, a operação tá funcionando e vamos, né, exportar essa expertise para começar também a ajudar a ser mais rápida essa implantação dos outros países. Então, Legal. passei um tempo no Chile e tal. Só que se você perguntasse para mim, assim, eu ia falar, imagina, não tá na hora de expandir. Não Tem tá, que arrumar muita coisa aqui tem ainda. muita coisa que não tá boa. Só que para a empresa, qual era a visão? O Brasil tá aqui, tudo bem, tava longe de ser aqui, na minha visão, mas já tá aqui. E os outros países estavam aqui. E era o momento do mercado. Você não podia deixar, né, de aproveitar esse momento. Sim.
Então, assim, olha que incrível esse aprendizado. Pra mim não estava bom. Mas, assim, eu tive uma conversa, né, na época, o meu gestor que me desenvolveu muito, sou muito grato ao Caio Poli, da Aham. 99. Lei, tá tudo certo, a gente precisa disso, bora lá, tá tudo bem, vamos colocar o que a gente tem lá pra rodar, porque querendo ou não tá bom. Então, sabe quando você dá aquele passinho pra trás? Sim. Olha, e aí foi um pouco que eu comecei a aprender a importância da Pô, isso é leitura do legal. cenário e aprender um aprendizado pra minha carreira também. Eu não acho que a gente tem que fazer as coisas no mais ou menos, tá, Cris? Mas vai ter momento que não vai dar tempo de estar perfeito. E tá tudo bem, desde que as Sim, expectativas estejam alinhadas. E foi um alinhado. pouco o que aconteceu nesse caso. E tem que, assim, tem que alinhar a expectativa com a expectativa do negócio, que no caso era expandir, É isso. né? Então, tipo, o que que a gente consegue fazer aqui para tracionar a melhor experiência interna e também para os outros mercados, né? E foi uma baita sacada, né? Você já pegar uma parte que está comparada a outros mercados É bem isso. consolidada e levar as boas práticas, e mesmo assim tem um desafio, porque tem um desafio de contexto daquele mercado, né? E Perfeito. muitas vezes eu costumo falar que a gente tem vários Brasis dentro de um Brasil, né? Já o Brasil, já a gente já tem essa diferença cultural, imagine em outras regiões, né? Exato. Que isso é mais pulsante. Legal. Quando a gente fala de estratégia de CX em grandes empresas que você tem experiência, na sua visão, quais são os pilares essenciais para estruturar uma área de CX em uma grande organização? Legal, Cris. Eu também gosto de falar que se a área de CX de uma empresa está muito grande, é porque também tem alguma outra que não está fazendo exatamente o seu papel. Claro que eu, como profissional de CX, sempre vou levantar a bandeira de CX, né? Mais recurso para o time e tudo isso. Mas se tá precisando tanta gente de fora, né, da área de CX, chegar e cutucar todo mundo da área, de outras áreas, para falar sobre CX, é porque acho que tem algum desvio na cultura que não deveria ter. Porque naturalmente, CX não deveria ser uma área, né? Estamos falando aqui da teoria. Exato. Não, mas é verdade. É bem isso. Não deveria ser uma área, deveria já estar intrínseco, como você falou. CX é estratégico, deveria já estar lá. Quando na pessoa que vai desenhar o produto, na pessoa que vai pensar como que eu vou alcançar as pessoas, tudo isso já deveria estar, né, intrínseco ali. Como que eu vou proporcionar nesse pacote a melhor experiência? Então, acho que falar um pouco da área de CX é dar um passinho para trás e falar, vamos ver se o conceito de Customer Experience está, né, integrado nas outras áreas da empresa. É fenomenal, porque eu acho que a grande evolução de CX mesmo é justamente, sei lá, o jurídico, o financeiro, as outras áreas aí, principalmente back. Eu gosto de falar dessas áreas mais back office, justamente porque elas não têm muitas vezes contato direto com o cliente, né? Aí você falar com a área comercial, já tá claro ali. Mas quando essas áreas elas têm consciência do papel delas na entrega da experiência, putz, aí é o santo grau, né? Aí é o santo grau da cultura de CX, basicamente, né? E é bem isso mesmo. É. E aí, o que que você acha dos pilares, assim, tipo, Uhum. para estruturar bem? Porque você falou do tamanho da área, eu super concordo com isso, porque assim, se a área é muito grande também, não faz muito sentido, Uhum. né? A área tem que ser estratégica e principalmente eu acho que tem que trazer a questão da governança muito, né? Perfeito. E o pessoal tocando lá e a gente vendo. Mas quais outros pilares que você Uhum. acha interessante? Então, bem conectado, né, com esse tema de estar nas outras áreas do negócio, acho que o primeiro é cultura. Tá. Então, como é que a gente nasce, né? Idealmente, você está começando uma empresa agora, putz, como é que ela já nasce com esse DNA? E tudo bem, se não nasceu assim, mas como é que a gente transforma? E cultura tem muito a ver com exemplo, com alta liderança. O quanto, né, numa reunião de board, a palavra cliente é falado, né? E se você for ver ainda, não é tanto quanto a gente gostaria. Sim, Então, acho que, e rituais, né? Cultura, como que se faz cultura? É como se fosse religião, né? exato. Rituais, tem um livro sagrado, tem uma missa, tem divindades que você cultua, fazendo esse paralelo, né? Então, que rituais, que hábitos, que rotinas eu tenho na empresa que reforçam que eu sou que o meu foco é a centralidade no cliente. Uhum. Eu acho que o primeiro é cultura. E aí, claro, né, Cris, ter as pessoas certas na liderança da empresa. Não Ah, adianta sim. falar que vai vir de baixo para cima. Não vai vir. É top-down. Top down.
primeiro. E aí, segundo, acho que o produto mesmo, né? Eu já também tive uma experiência de que o produto era tão confuso que era difícil de comunicar para o cliente qual era o plano, o que que tinha incluso, o que que ele pagava. E assim, por mais que o produto, né, fosse bom, era difícil de comunicar a proposta de valor dele. Então, assim, não adianta também ser X, área de atendimento, marketing, não vai salvar um negócio que no desenho dele já tá confuso. Sim, Então, assim, qual é? Você existe para quê? O seu produto vai sanar que dor, né? Qual a oportunidade? Eu acho que legal. desenhar bem isso. E, né, no terceiro pilar, eu diria que é processos, né? Bem puxando a sardinha pro meu lado. Que ferramentas, quais são as pessoas, as áreas, o como é que você vai implementar o que você desenhou no produto, de acordo com a estratégia da empresa, de acordo com essa cultura. Porque se a gente está falando de uma empresa que só tem uma pessoa, tranquilo, mas a maioria das empresas, né, que a gente tem contato no dia a dia, não tem uma pessoa fazendo. Então, pronto, você já tem duas pessoas, a pessoa A pensa diferente da pessoa B, a Exato. pessoa A vai fazer diferente da pessoa B. E processo existe porque em algum momento ou deu algum problema, ou alguém sentou e estudou e disse, putz, aqui tenho evidências para dizer que este processo seria feito melhor se fosse desse jeito. Então não é que tem que seguir uma coisa engessada. Tudo bem que às vezes a gente também deturpa um pouco, né, o Sim, processo. Ai, não, mas está desenhado assim, tem que ser assim. Não necessariamente. Você pode, né, abrir para melhorias e tudo isso. Mas como é que você garante um mínimo de estabilidade? Porque se você também não tiver padrão, Cris, os seus KPIs não vão estar corretos. Porque esquece. se cada um faz de um jeito, o que que você está medindo ali no final do Exato. dia? Exatamente. E tem que ser da empresa, né? Não pode ser da pessoa, É isso. né? E a partir do momento que, e principalmente quando a empresa ela vai crescendo, esse é o grande desafio, né? De como você atrelar um bom processo Uhum. que vai entregar uma boa experiência, mas que, por exemplo, novas pessoas que estão entrando na empresa, elas conseguem absorver isso de uma forma bem tranquila e já conseguem entrar no fluxo normal, né? Muito mais fácil, né? Pensa num onboarding se você já tem um guia ali. Exato, Também mais fácil, porque não exato. depende de uma pessoa ensinando para outra, né? Bom, muito legal. Então, falamos de cultura, falamos de produto, o produto ser claro, objetivo, né? Uhum. Também trabalhar com um produto que é difícil de comunicar e o produto às vezes também é muito complicado, é desafiador. E um processo claro, e eu acho que assim, aí eu acho que entra tanto a questão de oferecer uma boa experiência pro próprio cliente, mas também experiência interna, né? Se o processo ele é fluido internamente, as áreas se conversam, cara, as coisas vão bem mais tranquilas, né? É, a empresa no final do dia, né, Cris, é um sistema. Vamos pensar Exato. num monte de engrenagenzinha que tem que estar encaixada no final do Sim, dia. Então, adorei que você trouxe, né? O financeiro, o RH, compras, precisa ter essa visão também. Então, vamos dar um exemplo, né? Um colaborador está com um problema no plano de saúde. Ele vai lá, abre um ticket para o RH. Qual é a postura, né? Qual é a cultura do RH ao responder esse ticket? Não, mas ó, o colaborador nem viu, nem consultou. Poxa, mas será que ele não viu mesmo? O que que a gente também poderia fazer para deixar mais claro esse processo e tal? E até porque a gente sabe que se o colaborador tá com, sei lá, um problema no seu salário, no seu convênio de saúde, como é que ele vai dar o seu melhor também lá na ponta? Então, exatamente. assim, garantir que as áreas internas tenham clareza de que todo mundo é cliente, não importa se você lida com o cliente final da empresa ou com o seu coleguinha que está do lado, essa visão também às vezes falta, né? Visão cliente interna, externa, todo mundo é cliente. Quem é Exato. afetado por um produto ou um processo é um cliente. Então, como é que a gente também leva para a empresa essa visão de que você tem um cliente? Então, assim, essa visão de cliente é importante onde quer que você esteja. Na comunidade a gente já há alguns anos a gente vem trazendo o tema de gestão de experiência, porque é lógico, o que chama muito mais atenção é a experiência do cliente, porque você consegue atrelar É, resultados, tudo, tem, né? Mas quando a gente fala de gestão de experiência, a gente está abrindo um guarda-chuva muito mais amplo, que é gestão de experiência do cliente, gestão de experiência do colaborador, gestão de experiência do parceiro, né? Então, de todo aquele ecossistema que a é empresa isso. participa, né? E aí, quando a gente fala de saúde, eu gosto de falar muito de saúde porque gestão de experiência da saúde. Imagina quantos atores participam desse Nossa. ecossistema, né? Tem um paciente, aí tem a família do paciente, então, que Quantas é jornadas, né? quantas jornadas tem aí, né? Então, é muito legal ter essa visão. Quando se entra em uma empresa,
que já tem uma estrutura, uma operação já mais robusta, por onde a gente pode olhar o impacto de CX? Acho que esse é um super desafio, Cris, até porque eu também me pergunto isso muitas vezes, que nos últimos anos eu tenho trabalhado em empresas que são mais consolidadas mesmo. Então não é que você chega e tem que construir do Do zero zero. e Sim. fazer, né, construir mesmo a base. Já tem processos andando e você tá lá para agregar valor nesses processos que existem. Então eu acho que são dois principais aspectos que a gente poderia ir. O primeiro é relacionamento. Então, por exemplo, a Disney é uma empresa super relacional. Ela tem mais de 100 anos, tem uma cultura muito forte. Ela é muito family driven, que eu diria. Então, assim, tem uma cultura muito Nossa, bacana. legal esse termo. Family driven. É, Legal. agora eu tô até olhando mais para isso, assim, por conta do crescimento da família. Mas sabe a empresa que valoriza a flexibilidade, que ela te dá abertura para. Sabe que você vai entregar suas metas de qualquer forma, não Sim. importa se você tá das 8 às 5 num escritório e tal. Cara, você sabe o que você tem que fazer. Então, e que valoriza também o bem-estar do funcionário. Então, isso acho que depois de uma idade, né, Cris, a gente começa a valorizar um pouco mais esse tipo de Com coisa. certeza. Enfim, então, essa parte de relacionamento é importante. Por quê? Eu, por exemplo, trabalhei muitas vezes com atendimento e eu tenho inúmeros exemplos de que marketing fez uma promoção nova e a gente descobria pelo call center, o cliente lá ligando pra você, falando, viu, eu tô com uma dúvida aqui nessa promoção. Aí a gente tem que, né? Mas que promoção. É raro, mas acontece Aham. muito. É. Então, assim, o primeiro aspecto de um profissional de CX, eu acho que é ser bem relacionado, mas não aquela coisa artificial, Sim. mas algo genuíno de que, olha, eu tô aqui para fornecer um input importante para sua área. Se, né, se você ouvir o seu cliente e ver o que a gente tá fazendo, o que eles estão falando, a gente pode melhorar todo mundo junto, tá? Estamos no mesmo barco. Legal. Então, acho que o primeiro aspecto é esse, seja lembrado. Uhum. Sabe aquela coisa, marque o seu território? Aham. Saiba que mostre para a empresa que existe um departamento de CX, que existem pessoas que estão vendo, que você pode agregar valor. E assim, eu comecei minha carreira, né, te falei, no chão de fábrica, embreagem, qualidade. Então eu era aquela pessoa chata do rolê. A especificação era 1.1, cara, se tivesse 1.09 não passava. Aham. Então, acho que a gente não precisa ser nessa criticidade, mas levar um ponto de que, olha, o esperado, a expectativa do cliente é essa, a gente está fazendo não exatamente, como é que a gente melhora. Então, assim, levar inputs válidos de uma forma agradável, né? Uhum. Tudo acho que vai também da forma como não vamos expor para a empresa inteira, né? Vamos, né, com calma. Então, acho que é isso, ser lembrado. Esse primeiro aspecto é isso, marcar território, saber que você existe, mostrar o seu valor, para que sua área existe, né? Como ela pode te ajudar. Então, essas conversas eu acho que é super importante. E o segundo aspecto é dado, impacto. Mensurar. Não tem como você falar, Cris, hoje em dia que tudo é prioridade. Sim. Trabalho no fato, você pisca, chega um e-mail novo com uma demanda. Como é que você vai saber priorizar? Então, assim, é dados e mostra, viu? Todo mundo quer crescer na empresa. Exato. Todas as áreas têm metas. Aham. Como é que eu, com o dado que eu tenho, te ajudo A crescer. a crescer? Pronto, assim. Eu sei que a teoria é fácil e não é tão fácil assim. Mas Sim. acho que juntando esses dois pontos, com a forma correta, você se relacionando com as pessoas corretas na empresa, com os tomadores de decisão, levando o que agrega valor para eles, misturado com dados de impacto, acho que a fórmula tem tudo para dar certo. Pô, que legal. Bem legal. Pessoal, isso é uma visão prática, viu? De dia a dia. Porque a gente tem, é lógico, tem o by the book, né? Que tá lá. Mas eu acho que um dos grandes desafios do profissional de CX é essa orquestração realmente do dia a dia e mostrar o quanto CX para todas as áreas da empresa é importante. Porque aí você consegue. A gente tem que ter um poder de meio de convencimento ali, de gerar valor de CX para aquela área, que foi o que você falou aqui, e a área comprar a ideia, É. né? Porque aí a gente consegue tracionar muito mais rápido as questões. O que não é fácil no dia a dia, né, Que Cris? não é fácil porque tem muita coisa para fazer, né? Então, eu costumo falar, tem um pessoal que fala, tem um copo cheio, tem um copo meio vazio, né? Meio cheio, meio vazio, Meio né? cheio, meio vazio. Eu gosto de falar que CX tem que ser o copo transbordando. Por quê? Porque sempre a gente vai ter que fazer o extra mile ali, né? Porque se realmente a gente quer tracionar como uma função estratégica dentro da organização,
Putz, a gente vai ter que fazer o lobby ali, vamos dizer assim, né, com as áreas, conversar, envolver e tudo mais. E na sua visão, né, como CX pode e deve conectar com essas áreas? Assim, vou trazer algumas áreas aqui que são Uhum. as áreas mais que muitas vezes têm mais impacto, que é marketing, produto, atendimento e RH. Então, assim, eu vejo que a RH é uma área super importante para todo mundo estar engajado culturalmente, fortalecimento de cultura de centralidade e tal. Mas na sua visão, como você já deu uma pincelada aqui, mas como a gente pode fazer isso de uma maneira legal para essas áreas? Bom, acho que CX tem uma sopa de letrinhas incrível. Uma das que eu mais gosto é o VOC, né? VOC, Voice of the Customer, que é a Aham. voz do cliente. Então, nós, pelo menos em algumas empresas que eu trabalhei, nós do time de CX, nós somos a única área que falamos todos os dias com milhares de clientes. Então, que vantagem você traz disso, né? Que Sim. você consegue trazer de valor para essas outras áreas? Então, falamos um pouquinho de produto. Né, seu cliente está entrando muito em contato para perguntar coisas básicas do produto em si. Então, né, eu já tive essa experiência de que o cliente não estava entendendo o plano. Então, assim, a gente volta, né, para o time de produto, até um pouco do time de marketing, porque no final do Quem dia, comunica, quem né? comunica é marketing, mas de novo, né, marketing, CX, não faz milagre. Se o produto não Aham. tá bem desenhado, como é que você vai comunicar um negócio que é Frankenstein? Assim, não Uhum. vai. Então, como é que você chega no time de produto e fala, olha, e aí mostra mesmo, assim, o que eu Sim. acho que é muito forte, muito poderoso, Cris, é mostrar o dado do cliente. Você, não só o dado, mas assim, a É, fala, a voz. Põe exatamente. ali, ó, tira da rede social, do atendimento, põe um play no telefone e vê o que o seu cliente está falando. Ou melhor, leva o time de produto pro seu saque, né, pro seu call center passar umas horinhas lá, ouvir o que o cliente está falando. Então, eu acho que a gente, de CX, a gente tem que tem que aproveitar essa vantagem que a gente tem, que a gente fala com muitos clientes todos os dias. Então, né, bater na porta de produto e falar, viu, isso aqui acho que não tá muito bem desenhado. E ao mesmo tempo, ao você fazer esse relacionamento que a gente falou, é natural que no próximo lançamento de produto os caras comecem a te chamar. Viu? Dá É. uma Não, vem olhadinha. pra cá. O que você acha? Eu já passei Aham. por isso muitas vezes de que, putz, a gente não era avisado, a gente, né, Sim, esqueciam de comunicar pra gente um novo lançamento e tal. E aí dava BO, dava chave, claro. sim. E aí você volta e fala, poxa, na próxima você me avisa. E aí você começa essa governança que você falou muito bem, de orquestração, de governança. Então, acho que produto e marketing tá super relacionado. E marketing não só porque comunica, mas porque marketing traz pra gente, assim, quem é o nosso público-alvo, pra onde a gente vai atacar agora, qual é o nosso gap, quem que a gente precisa ir atrás. Uhum. E aí, com base nisso, você também tem um know-how, você já também tem um repertório de qual que é a dor daquele cliente em específico que a gente quer atacar. E aí você pode dar inputs também. Putz, e se você for por esse caminho, que é uma dor tal. Então, acho que é uma troca tão válida aí das duas vias. E RH, finanças, eu acho que no final do dia é garantir que a pirâmide de Maslow, digamos Aham. assim, desses profissionais tá bacana. Eu não Sim, posso fazer uma performance eficiente se o básico não tá bem feito, né? Outra frase que eu amo, assim, faz o básico bem feito. exato. É isso, tem a visão de cliente, garante que o basicão, a estrutura do trabalho, o salário tá caindo, o convênio médico, o ambiente não está hostil, porque como que você vai trabalhar num ambiente desse? Garante isso, que aí a sua pecinha no todo da engrenagem tá funcionando, sabe? Muito legal. Eu gostei muito que você trouxe essa questão de trazer a voz do cliente para dentro, mas ele mesmo, né? A gente, na consultoria lá, a gente tem um produto que a gente produtificou que chama Percepções e Dores. E aí é muito legal, porque eu acho que esse é um dos entregáveis mais legais que a gente tem, porque a gente faz as entrevistas com os clientes dos nossos clientes, só que a gente não traz só o relatório da entrevista, a gente traz o cliente. Então não sou eu ou a Lê falando de alguma coisa, é o cliente falando para a liderança ou para o time. Cara, isso toca, isso move, assim, porque eu vejo que tem dois pontos aí, né? Tem tanto a questão, putz, eu pensava que era de um jeito e não é, né? E outro, que é trabalhar a cultura dentro da organização para aquilo que eu te falei, é transformar o subjetivo ou o achismo em objetividade, em exatidão. E aí você fala, opa, mas peraí, caramba, a gente tá assim,
né? E aí veio aquela questão de mudança, né? Muito E é bom. muito legal você trazer isso, porque a área de CX, a partir do momento que ela vem, ela capta aquela percepção, do produto, por exemplo, da comunicação do produto, ou seja, marketing de produto, você você consegue municiar, né? Você consegue dar insumo ali, insights para o pessoal, falar, cara, ó, vamos ajustar aqui. E aí, colaborativamente, vão te chamar para as próximas, você vai estar envolvido. E é meio que um ciclo virtuoso, né, de CX ali que você acaba trazendo para a empresa com uma matéria-prima que é a melhor das matérias-primas, que é a própria voz do próprio cliente, né? Excelente, Cris. Eu gostei muito do que você trouxe e tem muito valor. Eu mesma já cometi o erro na minha carreira de ficar muito ali desenhando a teoria e ficar mais voltado ali, eu e o meu time, o computador e tudo isso, e às vezes esquecer um pouquinho da realidade, né? Sim. Então, assim, que a gente pode fazer para cada vez mais sair da nossa bolha e entender como é que tá lá na ponta, no cliente final, o que que tá acontecendo. E acho que é natural, a gente vai caindo na rotina e é reunião, né, e aí a gente vê muito o PowerPoint. Aham. Mas saindo do PowerPoint, qual que é a realidade, né? O que falam de você? Porque no final do dia, a sua marca é o que falam de você, e não o que você fala, né? É Exato. o que eles entendem. Então, o que que tá sendo falado da sua marca, do seu produto, né? Qual é o extrato, né, É. ali que tá muito, muito legal. Vamos falar de dados, que eu acho que dados o pessoal fala, é novo petróleo, né? Mas tem que ser refinado, tem que ser, né, É. trabalhado, né? Os dados pelos dados, né? E tem que gerar informação para gerar insights, para gerar solução. Como, na sua visão, usar os dados de uma forma estratégica para gerar ações, né, de melhoria da experiência sem cair na armadilha da análise por análise, né? Porque hoje, assim, que pode acontecer com algumas empresas, temos vários É. dados, tá? Mas e a correlação? A gente tem para quê? Para que Uhum. serve, né? A gente está buscando essas informações com qual intuito, né? Qual a sua opinião? Como a gente pode utilizar de uma forma estratégica para melhorar a experiência do cliente? Acho que você pegou bem no ponto fundamental mesmo, Cris. Tem dado para tudo hoje. Se você quiser medir o tempo que eu demoro para pôr o copo daqui para cá, você vai ter esse dado, mas você vai fazer o que com ele, né? Para quê, né? Para quê? Qual é o objetivo final desse dado? Então, acho que é uma pergunta muito boa, um desafio. Também não tenho exatamente a resposta certa, mas aí que tá a conexão que a gente falou lá no começo da entrevista, né? Como é que você conecta CX com a estratégia da empresa? Então, Sim. lá no planejamento estratégico, você define as prioridades. E aí você já tem que ter os enablers, né? O que cada. Quais são quais são as ações de cada um dos pilares, de cada uma das metas que você tem. Então, de acordo com cada um desses objetivos, você vai definir qual indicador que vai mostrar se você está indo em relação à meta ou não. E aí define e vai. Não é que você tem que morrer abraçado com ele, não é isso. Aham. Mas define alguns. E quais são as suas prioridades. Porque é isso, no final do dia, você tem tanto dado, o que você vai fazer com cada um deles? Define, e assim, eu sei que é difícil, mas sabe o foco do dia a dia, que a gente tem informação de Sim. tudo? Que é um desafio também para nós, como pessoas, saber o que a gente vai olhar? E a gente tá falando até de maternidade, né? Então, eu vou Aham. fazer um paralelo. Um conselho que me deram que eu adorei pega uma linha e vai nela. Porque você vai ter gente que vai falar que é bom o A, e você vai ter gente que vai falar que é bom o B, e Exato. cara, segue numa linha, porque hoje tem estudo pra tudo que fala que isso é Exato. bom. Então, acho que nos KPIs vai ser um pouquinho disso. De novo, não vamos fixar, não pode revisar, não é isso, mas quais são os KPIs que você definiu que agora, no próximo tri, no próximo ano, vão ser os seus norteadores? E aí persegue ele. E é um aprendizado, Cris, que eu já tive também, mensurar o KPI de forma correta e de forma padronizada, porque já tive muitos problemas de que cada pessoa, cada área estava medindo o mesmo KPI de uma forma diferente. Então, no Olha aí. final, no final do dia, eu sei que é básico o que eu tô dizendo, mas assim, problema real da vida. Sim, acontece. É, como é quem define uma source of truth? Da onde vai vir o dado real? Então é esse aqui e acabou. Como é a medição? É isso dividido por isso, e a fonte é essa, e os parâmetros são esses.
eu já tive tantos problemas que eu tava medindo A, e aí o meu resultado dava 80, o do fulano dava 90, e aí, mas o que tá acontecendo? Se você começar um processo de melhoria de um KPI com o KPI errado, muitas vezes a sua melhoria não vai dar em nada. Sim. Então, acho que meus 2 principais conselhos são: define lá no planejamento estratégico qual é o KPI da vez, qual é a bola da vez, o que vai garantir que tá atrelado. Se você bater esse KPI, você vai automaticamente bater essa meta, né? Esse é o seu objetivo estratégico. Segundo, esse KPI, quem é o dono desse KPI? Como que mede? Qual a frequência? E aí você divulga também. E aí bate naquele tema de cultura, né? Como é que você dissemina para a empresa que tá todo mundo olhando para esse KPI agora? Enfim, acho que eu não dei uma resposta clara Não, e foi direta, super. mas... E eu acho que foi super prática, porque essa dor é a dor de várias empresas e vários profissionais. E até complementando ela, eu vejo que realmente esse KPI ele precisa ser muito bem feito, para não gerar essas fricções, igual você falou, porque a gente sabe, tem a métrica da vaidade, né? NPS, né? Nosso NPS é 90. Cara, peraí, mas NPS por NPS, eu gosto de falar que o bom do NPS não é o quantitativo, e sim o qualitativo que ele traz, né? Porque se o qualitativo tiver super legal, cara, tranquilo, o quantitativo vai ser consequência ali, né? Um ponto. Então, é muito isso. E Ô, não a Cris... gente só Ai, não desculpa. não se prender só nos dados numéricos do negócio, né? Quando a gente fala de CX, porque eu vou até trazer um exemplo aqui. Uma empresa que a gente estava atuando e ela tinha o NPS super alto. E ela cuidava muito do dos detratores. Então, qual que é o foco? Ah, nosso NPS está alto, só que os detratores vão cuidar para aumentar ainda mais o nosso NPS, porque era uma visão mais quantitativa. Só que quando a gente fez a imersão, a gente estava olhando, eu falei, pô, deixa eu ver esses promotores aqui. Cara, brand lovers. O que que acontecia? NPS super alto, mas o qualitativo, os comentários gigantes. Eu amo a marca. No entanto, porém, Entretanto, todavia... entretanto, todavia, precisa de tal, 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 tal. Poderia mudar tais coisas. E aí a gente mudou o prisma. Falou, pô, o foco, beleza, tá, o NPS alto pelo número, mas vamos ver aqui, porque a gente vai entregar muito mais valor para o cliente que já ama a marca, né? Aí ele vai ficar muito mais tempo ali. Então, essa é muito importante fazer essa definição de métrica, que é uma métrica muitas vezes que está atrelada ao bônus, né? Que é outra discussão, mas precisa ser muito bem alinhada com todas as áreas ali, né? É. Desculpa, eu te Não, interrompi. imagina, desculpa eu que te interrompi. Ô, Cris, você falando, eu lembrei de uma experiência que eu tive em que departamentos diferentes tinham metas distintas. E não a meta do mesmo KPI, tinham métricas distintas. Se um subia, o outro descia. Se era bom para uma empresa, para uma área, para o outro Outro não não era. era. Então, vou dar um exemplo, né? Comecei minha carreira lá sendo qualidade, inspetora de qualidade em peça de embreagem. Aham. Então, a gente, como qualidade, tinha uma métrica de ter a área dos produtos não conformes sempre vazia. Ou porque a gente retrabalhou, arrumou uma peça, ou porque destinou para outro mercado, enfim. Só que a área de produção não tinha essa mesma meta. Só que, Cris, quem faz a peça efetivamente? É o time de produção. Exato. Então, assim, o que adianta a qualidade ter uma meta de zerar a área de produtos não conformes, de produtos defeituosos, se a produção tinha uma meta só de produção? Não Cara, faz sentido. não faz Tem que sentido. atrelar a produção à qualidade. E aí eram Sim. métricas conflitantes, porque os Aham. caras queriam só produzir e a qualidade queria só dar fim nessa meta. Então, assim, um aprendizado que eu tive e recente até é a mesma meta tem que estar espalhada em vários departamentos. Sim.
Porque não adianta, você pode ter metas conflitantes, que aí um tá indo para um lado e o outro tá indo para outro lado. E aí só de você colocar no bônus, né, de alguns executivos, a mesma métrica, você vai obrigá-los a estar junto, a trabalhar junto, Total. né? De novo, assim, podem ser coisas que você fala que não é muito, mas isso é meio lógico. Mas Não, mas acontece na acontece prática. demais. É, Mas o que a gente vê muito em empresas tradicionais os feudos, né? Então, as áreas feudais é ali, isso. que cada um tem a sua meta, e muitas vezes, quando a gente traz o prisma do cliente, o cliente não vai se importar se é a área de É, qualidade, ou se é a área de produção, ou se é a área de marketing, ou se é o jurídico. é, Ele vai falar, não, é a empresa. perfeito. Entendeu? Então, assim, a partir do momento que a gente tem essa visão mais integral da experiência, a métrica ela tem que ter essa integralidade também junto, né? Tem que acompanhar para entregar a melhor experiência lá na ponta. É isso mesmo. E também, Cris, lembrei de outro fato. Eu já tive uma experiência no qual, né, eu era da produção, da operação, e os departamentos de apoio, todos bateram a meta do ano. Todos. Projeto de Todo mundo melhorar, feliz. todo mundo feliz. Só que quem traz efetivamente receita para a empresa, na hora do vamos ver, é a operação, é o quanto você produz, é o quanto o seu cliente está comprando o seu produto. Lógico que, de novo, é um sistema. Só que o que que adianta as áreas de suporte estar fazendo projetos de suporte, projetos de apoio que estão batendo as metas, só que efetivamente a linha principal, digamos assim, da receita do negócio não está batendo. Então, esse olhar único e ter, primeiro, acho que uma meta comum da empresa. Todo Sim. mundo tem que estar olhando para o mesmo KPI. Na 99, a gente tinha um ritual muito bacana de ter um all hands toda segunda-feira, né? A gente começava a semana sabendo quantas corridas a gente tinha feito no dia anterior, quantas corridas a gente estava longe ou acima da meta. E aí todo mundo já sabia o clima da empresa, já sabia se a gente estava bem, se a gente estava mal. Legal. E esse tipo de ritual É muito importante. muito importante. E aí vai trazendo todo mundo para perto para ter, de novo, não ter metas conflitantes. Porque no final do dia, o caixa da empresa é um só. Então não adianta o Exato. departamento A tá fazendo a meta e o B não. Exatamente. Nossa, esse alinhamento é muito importante. Eu acho que entra bem nessa próxima pergunta que eu vou te fazer, que é cultura. Que é, assim, você já vivenciou várias culturas organizacionais. E quais elementos que você considera que são fundamentais para criar uma cultura centrada no cliente? Uma que você já falou que é um rito aí semanal para acompanhamento de meta, mas quais outros? É um bom ponto. Acho que além de cultura, né, ritual, tal, eu acho que ter valores bem claros. Bom, a Disney, que eu posso falar agora que eu tô nela, é muito claro que a gente tem que tratar bem o cliente, que a segurança vem em primeiro lugar, Sim. não importa o que aconteça, você tem que ser educado, você tem que garantir ao máximo que você consiga resolver o problema do cliente. Então, assim, ter muito claro quais os valores, e não só na parede, mas assim, no dia a No dia, dia a dia. quais são esses valores e quais ações a gente está fazendo na empresa que fortalecem e reforçam esses valores. Eu acho que é fundamental. E às vezes parece simples, né? Você fala, nossa, mas só definir valores porque é um Mas, norte. cara, não é. Não, não é bem complexo, inclusive. Mas É simples depois que está feito, talvez, fala. para a gente aterrizar isso, né? Mas para construir, tem muita burilação ali, muito ponto de ebulição ali para fazer essa Muito. construção, né? E por que que é importante? Porque no final do dia você não tem resposta para tudo. Cada dia você vai ter um desafio novo, Exato. né? Mas se tu não tem problemas que você não saiba exatamente o que fazer em cada situação, mas se você tem os princípios que norteiam o que você tem que fazer em cada situação, e eu acho que é isso, né, como um exemplo. Eu não trabalho na divisão de parques, eu trabalho na divisão de Disney Plus do nosso streaming, e quando eu vou para parques, assim, que é o que você vê, que você sente a experiência, Materializa, né? materializa tudo isso, é incrível de ver que cada dia acontece alguma coisa, né? Então, assim, tem, sei lá, uma poça d'água lá no meio do negócio, ou alguém passou mal. Você não vai ter exatamente todas as situações mapeadas, mas você vai saber o seguinte: poxa, se segurança é meu pilar principal e tem uma poça d'água, tem alguém passando mal, a primeira coisa que você tem que fazer é isolar o setor, é chamar alguém para cuidar, um médico, alguma coisa. Porque você tem o princípio claro. Então, acho que um Uhum. dos principais pontos, né, para garantir que CX esteja em pauta, que tudo que a gente falou seja realmente implementado, é você ter essa cultura muito forte através dos valores.
E aí, de novo, não pode ser só um quadrinho na parede, todos os dias tem que reforçar, e aí tá aí a importância da alta liderança, né? Cris, Total. no final do dia, né, você é pai, comentou comigo, seu filho é o quê? É um repetidor. Exatamente. Copia tudo. Aí, Copia tudo. Aí, de 2 anos, qualquer coisa que eu faço, ele copia. E vai seguindo. Eu falo que ele é a minha sombra. aí, ó. Minha mini sombra. Eu gosto muito quando você fala das chaves das experiências, Uhum, né? Dos princípios, tal. Eu geralmente lá a gente utiliza até o exemplo da Disney mesmo, que não sei se vocês viram, pessoal, não sei se você viu também, possivelmente sim. Teve um vídeo que rolou na internet do parque no qual tinha um colaborador da Disney. O rapaz ia fazer o pedido de casamento. O colaborador da Disney tirou o rapaz ali. Mas por que que ele tirou? Porque era uma área que não ia trazer segurança. uhum, E a partir do momento que a primeira chave ali de vocês é segurança, você está empoderando, dando autonomia para aquele colaborador agir naquela situação. E tudo bem, né? Assim, foi legal, porque eu tava vendo até os comentários, pessoal, não, mas como tira, tal? Aí uma outra pessoa respondeu, não, mas não era um lugar que não era seguro, né? é, Então, assim, é, tem os princípios que a gente não abre mão, né? E as empresas elas têm que ter isso para dar autonomia para todo mundo. Imagina se as lideranças tiverem que acompanhar cada passo que cada colaborador não vai dar. impossível. Então por isso que quando a gente tem uma estratégia muito bem clara, uma cultura muito bem forte, né? E a gente consegue traduzir isso de uma maneira simples para quem está na ponta, para entender que é aquela diferença, né? Tem um quadro na parede com aquele texto enorme, que é muito romântico e tal, É. mas, pô, quais são as chaves aqui que a gente precisa tracionar no nosso dia a dia, né? Pra gente conseguir transformar a experiência tanto dos colaboradores como dos nossos clientes. Cris, e aí, você falando, eu lembrei de um tema que também é super importante e às vezes a gente negligencia, né? Que é, você tem as pessoas certas na sua empresa? E é um tema, claro, Cara, muito complexo, sim. porque às vezes num processo seletivo você não consegue pegar tudo isso, Uhum, ok. Mas se você cometeu eventualmente um erro no processo seletivo, como é que você garante a manutenção disso, sim. né? Então, assim, não é só trazer as pessoas certas, mas é manter as pessoas Exato. certas. E aí, vou te falar que se você tem a pessoa certa no time, Cara, 80, 90% de chance do negócio dar certo, sabe? Todo mundo comete erros e tá tudo certo, mas assim, a intenção do profissional, se ele tá bem escolhido, tá bem no time, é sempre vai se acertar, sempre querer fazer o melhor. Então, acho que a gente também, como empresa, garantir que quem tá do nosso lado é aquela pessoa que você fala, putz, essa eu escolho todo dia, igual a gente falou lá no começo. Todos os dias, se eu tivesse que contratar essa pessoa, eu contrataria, legal. Isso é né? muito legal. E traz muito valor, né? Porque aí, quando a gente fala de experiência do colaborador, o pessoal pensa, ah, não, mas é só oferecer uma experiência boa pro cara. Mas a experiência boa tá na contratação também, porque para ver se ele tem fit cultural com o que você quer entregar pro teu cliente lá na ponta, Exato. né? E isso, assim, é desafiador, porque nem sempre a gente acerta, né, no recrutamento, mas um outro desafio que, independente se a gente acerta ou não, é a manutenção disso que você falou muito bem, que não é fácil também, né? Não. Mas se você acertar nesse fluxo, com certeza você vai facilitar muito mais o trabalho na jornada ali de oferecer uma boa experiência lá na ponta, né? Acho que é meio caminho andado, se você já tem as pessoas certas, porque a sua meta vai mudar, o seu desafio vai mudar, né, de acordo com o momento da empresa. Então, você precisa ter alguma coisa fixa, pelo menos. E aí, Sim, pelo menos, o que é fixo aí? Putz, é a confiança que você tem no seu time, são as pessoas ponta firme. Aí você sabe que não importa se é meta A, meta B, se é um momento A, um momento B, você vai conseguir tracionar tudo isso porque você tem as pessoas certas. É aquela frase famosa, né? Não importa o que, é com quem. exato. E isso faz uma baita de uma diferença no final do dia, viu? Quando a gente fala, até atrelando isso, engajar lideranças e os times no dia a dia, para que os times internos, para que a gente ofereça uma experiência desejada ali para o nosso cliente, como fazer isso de uma forma prática? Como vocês tracionam lá?
Difícil a pergunta. Mas acho que uma dica que outro dia meu gestor estava me dando e eu achei muito interessante é não vamos esquecer do porquê. Porque, de novo, no dia a dia, você acaba, né, engolido pela rotina, pelas reuniões e tudo. Mas de vez em quando para a bola e entende os porquês de cada pessoa. Por que que as pessoas estão ali? Óbvio, gente, que não é algo romântico, porque todo mundo tem boleto pra pagar, todo mundo, Exato. né, tem conta chegando todos os dias, viver, né, tá super caro. Mas não é sobre isso só. Salário é um tema importante, benefícios é um tema importante, mas não é unicamente por isso que as pessoas estão lá, que elas escolhem estar na empresa tal todos os dias. E o que que motiva cada uma dessas pessoas? Então, garantir que você, como líder, tenha esta clareza e sempre, né, reforça esse ponto de que, ó, lembra que, vamos lá, o seu porquê é esse. Então, o que que eu, como líder, te ajudo para chegar no seu porquê? Então, acho que esse é uma dica, às vezes, mais teórica, mas que eu tava me questionando outro dia, que eu acho que eu posso até fazer melhor. E segundo, né, Cris, como é que engaja, como é que motiva? Considerando que você tem a pessoa certa no time, Sim. tá? Porque acho que motivação também é um tema interno, Aham. que não adianta, né, a gente fazer mil estripulias se você, dentro de você, não tem aquele bichinho picando que todo dia quer fazer melhor. Mas acho que o exemplo, o alinhamento, a rotina, são ferramentas que são importantes para você garantir que essa pessoa tá no time. E acho que a melhor palavra, acho que a palavra que eu mais gosto quando a gente fala de liderança, além de exemplo, é alinhamento. Uhum. Garante que tá todo mundo olhando pro mesmo barco, porque é muito frustrante a pessoa tá fazendo um negócio que não impacta no final do dia os resultados da empresa, que ela não vê valor. Então, assim, que motivação ela tem depois, né? Então, acho que além de você dar o exemplo, você saber o porquê e tal, toda semana ter aqueles rituais. Putz, um one-on-one, qual é a prioridade? Saber deixar claro pros seus colaboradores pra onde a empresa tá indo, a Legal. estratégia e tal, mas deixar isso tangível e baixar, sabe? Baixar pra Aham. terra e, ó, tá bom, a estratégia é essa, mas o plano pra chegar na estratégia é É isso através aqui. disso, disso, disso. Então, por isso eu preciso da sua prioridade, que a prioridade da sua semana hoje seja blá, blá, blá. Então, alinhamento, sabe? Comunicação. Às vezes, eu confesso, é difícil você garantir tudo isso, Sim. né, na nossa rotina, mas garantir que os seus funcionários saibam o porquê, né? Que a gente saiba o porquê deles, mas eles saibam o porquê cada uma das ações está sendo feita, acho que é o melhor motivador. No final do dia, todo mundo quer se sentir útil. Ah, com certeza. E principalmente numa geração que independente, acho que toda a geração agora ela tá muito focada em entregar propósito, né? Você não vai trabalhar só porque você quer trabalhar, ou só para pagar a conta, né? Eu acho que tem uma geração que tá vindo com isso muito latente, de entregar mais, Uhum. né? Do que realmente só atividade profissional, né? Mas gerar valor ali no que você está fazendo. E esse alinhamento de propósito, putz, é muito legal, né? Você falar. Eu costumo falar que tudo é meio, né? Então a gente tem vários papéis na vida. Tem um papel de pai, de empresário, de host aqui do podcast, na comunidade e Comunidade. tal. Só que tudo é meio para a gente fazer, para a gente gerar um impacto legal, né? Dos nossos princípios, dos nossos valores. Então, para mim, isso faz muito sentido porque eu consigo trazer valor em todas as ações que eu tô, mesmo que seja um valor só para mim, né? No É. sentido de tipo, putz, de certa forma eu tô contribuindo aqui para as coisas. E acredito que nas empresas é a mesma coisa, né? Quando a gente trabalha com essa essência, né? De, pô, a gente tá fazendo para impactar melhor a vida das pessoas, porque eu vejo quando a pessoa ou escolhe ou é escolhida para trabalhar com o CX, é, a gente tem uma missão muito legal de oferecer uma jornada muito bacana ali pro pessoal, porque na verdade todos nós somos consumidores, clientes, e no final das contas a gente quer uma boa experiência. Para a gente ter mais tempo para nossa família, para fazer as coisas, né? Então a gente não acorda falando, ah, nossa, que legal, hoje eu vou resolver um problema, né? Apesar que eu sou empresário e tem essas pegadas. Mas ninguém quer resolver ficar é, no call center muito tempo e tal. A gente quer fazer as coisas de uma maneira bem fluida, É. né?
Cris, também é propósito, porque é super importante a gente tá batendo nessa tecla, mas também não romantizar, Exato. né? Não falar, ai, não. Mas o propósito alinhado É isso. com o ponteiro do negócio. Porque negócio, assim, o foco do negócio, todo mundo cria um negócio, tem empresa para gerar lucro, para gerar resultado, né? E não adianta a gente romantizar, né? E viver de ar, não dá. Só de ar, né? Porque mesmo você, né, perseguindo aí o seu propósito, todo dia é problema, todo dia é Exato. perrengue, gente, Exatamente. é a nossa vida cotidiana. Então, como é que você vai encarar tudo isso, sabe? Então, não desanimar também nas primeiras dificuldades, mas a gente entender que tem esse propósito, ok, vou atrás dele. E não vai ser fácil, e não é, ai, não, porque eu quero, né, só gerar isso para a sociedade. Não, mas Bacaníssimo. atrela isso com É resultado, isso. pelo amor de Deus, porque senão não. Senão, conta não é paga. A gente, e eu achei assim, eu acredito que resultado bom é aquele resultado que a gente consegue mover o ponteiro da organização. Então, pô, vendemos, mas os clientes não estão felizes. Puta, isso não é um resultado legal. Vendemos, os clientes também, puta, isso é fenomenal, né? Então, traz muito resultado. E quais as habilidades que você acredita que são cruciais para os novos líderes ali de CX hoje e no futuro? A gente não consegue falar do futuro tão longe, né? Porque as coisas estão mudando rápido, mas no futuro aí para esses novos líderes. Acho que independente do momento que a gente tá, Cris, se você trabalha com CX, você precisa ter uma habilidade de servir e uma pré-disponibilidade em servir. Não tem como falar que se você tá olhando para que a experiência do outro seja melhor, você não precisa abrir mão de algo, você precisa sim. Então, muitas vezes eu vejo que a gente quer sim ser um profissional melhor, ser um empresário melhor, ser um pai melhor, que você estava comentando, e isso vai, sim ou sim, passar pelo fato de que você vai ter que ser um servidor melhor. Exato. E no melhor sentido da palavra, de que como é que eu agrego valor para o meu filho? Como é que eu agrego valor para a sociedade como empresário? Como é que eu faço isso melhor? E eu acho que no momento que a gente tem, né, de país, de mundo, que tudo muda. Eu acho que você fixar algumas habilidades e algumas essas características que são essenciais é o melhor que a gente pode fazer. Então, não importa o momento que a gente tá. Você tá genuinamente voltado com o olhar de que você quer servir o outro, você quer fazer o seu melhor. Isso, não só CX, mas acho que em Para várias tudo, outras, né? para tudo. E às vezes falta, sabe? A gente aponta muito no outro, tal. Não, mas a outra área não fez isso aqui, tá? Mas e eu? E eu fui lá, eu fiz o que eu poderia ter feito, né? Eu como ser humano, eu tô fazendo o meu melhor. E se a gente fala de CX, a gente tá falando de conexão humana, a gente tá falando Exato. de pessoas que lidam com pessoas, né? Vou dar até um exemplo. Outro dia eu tava vendo uma viagem de férias, né? E o meu marido, a gente foi recentemente pra Califórnia. Foi a primeira vez que eu fui pra Disneyland, pro parque de lá, conheci, foi incrível. Legal. E aí eu estava vendo o hotel, falando, putz, que hotel que a gente vai ficar, tal. E aí, lógico que você entra nesses sites, você vê eles falam, não, porque o hotel aqui, esse meu hotel é maravilhoso, porque olha, né? Aí, qual é a primeira coisa que eu sempre faço quando eu vou em hotel, e acho que muitas vezes também? Eu vou nas avaliações. Eu quero ver Uhum. o que a pessoa tá falando. Exato. Que eu sou uma pessoa que eu vou me conectar com a experiência de outra pessoa, não o que o site da empresa tá falando. Então, no final do dia, não importa se é B2B, B2C, é pessoa se conectando com pessoa. Então, o que as pessoas falam disso? Então, a conexão humana, no final do dia, com inteligência artificial, sem inteligência artificial, acho que é o principal. E aí, por isso, a habilidade de servir eu acho que é fundamental para um líder de CX. Nossa, muito bom. Muito legal. Servir. Estou contemplando a palavra aqui para que é uma palavra que eu estudei um tempo atrás liderança servidora, né? Que é a liderança que, né? Mas ela tem que estar alinhada com o propósito de entregar algo muito legal. Então, quando a gente tem um propósito muito bem definido, que eu acho que pode ser uma dica aí para vocês que estão nos acompanhando, os líderes, novos líderes e tudo mais. E para você também que talvez não esteja num cargo de líder, mas está com uma função muito interessante na empresa, servir, cara.
É uma das premissas ligado ao, lógico, ao propósito da empresa, faz muita diferença no final das contas, né? Cris, a gente atrelar isso também ao nosso próprio bem-estar. Sim. A gente vai servir o outro, mas no final do dia, É algo que vai fazer é sentido isso. pra gente, né? É. Legal. Com a sua experiência em empresas digitais e tradicionais, quais tendências você acredita que vão moldar o futuro da experiência do cliente nos próximos anos? Ou meses, né? Porque o negócio está vindo muito rápido. Ô, Cris, você falou, né, de futuro, meses, né? Porque anos tá difícil a gente prever, mas o que eu vi à tona, né, nessas últimas semanas é aquele caso da agência de publicidade da M9 que acabou de perder um prêmio, que fraudou, né, todos os dados para premiação de Cannes para aumentar a repercussão, os números, os resultados. E aí, no final do dia, ficou super ruim, claro, Sim, independente da marca, seja Consul, seja DM9, seja o próprio festival, porque é ruim, né? A reputação eles premiarem algo que não era real. E aí a gente fica se perguntando, né? A tecnologia é importante, mas você mesmo comentou, é um meio. é um meio, é É, um habilitador. é um habilitador, é um facilitador. Então, eu acho que também, tendência, seja no passado, futuro, 1, 2, 3 anos, o meu produto, o meu serviço, ele tá realmente mitigando e resolvendo a dor do cliente. E a dor no sentido de oportunidade, né? Qual oportunidade tá lá? Então, não importa se a gente tá usando um processo super digital, um processo super tecnológico, ou um processo. Outro dia eu fui, ô Cris, juro por Deus, um botequinho assim, ó, mais simples possível. E eu fui tão bem atendida. E eu É queria isso. um suquinho de laranja, assim, Aham, fresquinho, sabe? Putz. Um moço super simpático, bonzinho, fez na hora pra mim aquela laranja fresca. E muitas vezes umas padarias, tal, que você vai, aham. artesanais, o suco tá lá, ó, não sei quantas horas. Então, assim, o que que a gente quer? No final do dia, a gente quer que a sua dor seja sanada, a sua oportunidade, o seu desejo seja, né, bem correspondido. Então, acho que eu não vou te falar que vai ser a tecnologia do milênio, vai ser a nova invenção da NASA, porque no final do dia é pessoas conectando com pessoas de Pessoas. acordo com a sua necessidade. Então, Exato. seja ela um processo, você pode pensar num produto, seja ele manual, seja ele digital, seja ele uma produção da NASA, seja um negócio super artesanal. A pessoa queria, né? No caso, eu queria um suquinho de laranja. Putz, foi sensacional. E teve tecnologia nisso? Putz, teve o espremedor de laranja, a maquininha do cartão E pronto. e pronto. Então tá tudo certo. Eu acho que isso vai continuar, seja um mês ou um ano. E assim, a tecnologia como habilitador para gerar valor, Perfeito. né? Assim, porque no final das contas, será que realmente esse cara aí que você foi, né, do comércio pequenininho, que tomou suco de laranja, ele precisa de uma tecnologia assim? Não sei. Sei. Gerou valor para você? Putz, gerou, né? Então, assim, é muito da expectativa do negócio e o quanto você quer gerar valor ali para quem você impacta, né? É isso. E a gente até falou antes de começar o podcast da Murai Odontologia. Exato, exato. É, Ó, tá convidado. Eu já peguei teu contato. é, A gente vai chamar aqui, porque a gente estava falando de pequenas e médias, né? é isso. E aí, sempre a gente traz aqui empresas de grande porte, né? Profissionais que estão atuando nesse sentido, mas a gente vai começar a trazer empresas também, porque a Murai, ela ganhou o prêmio, né, global de experiência do cliente, um case super legal, né? E que, por sinal, você é amiga, né, É. do fundador da Do Murai, né? Breno, da Jana, um beijo. E eu fiquei, assim, super surpresa positivamente quando eu fui lá. E eles usaram a tecnologia nisso que a gente tá falando. Vocês já tiveram aquela experiência péssima de ir ao dentista e ter que fazer aquele molde? Nossa, Bom, você sim, tem uma criança. É horrível. Você é, põe aquele negócio, aquela massa, você fica é, com ânsia de vômito. E aí eles compraram um equipamento fenomenal que você não precisa pôr essa massa tal. É um laser que mapeia toda a sua arcada dentária. fenomenal. Então, assim, isso é um super exemplo de como a tecnologia alavanca a experiência do cliente. Mas, de novo, não ela é só um meio, né? Ela Exato. só é um ingrediente ali de toda a experiência. Mas tem que ter alguém por trás pensando nisso. Pensando, Putz, é como eu isso. posso melhorar É a isso. experiência ali na ponta, né? Então, acho que são exemplos do dia a dia que fazem a gente pensar que tecnologia, inteligência artificial, tem alguém desenhando por trás o fluxo do robozinho. Então, Exato. é isso. Tecnologia é sempre só um meio. Lê, passou rápido, né? Nossa, muito! Voa, voa. Quando a conversa é boa, passa muito rápido.
Para quem quiser te seguir, entrar em contato com você, conversar, fazer um bench, como o pessoal te acha? Pode me procurar no LinkedIn, é Letícia Amoroso, tô lá, vai ser um maior prazer se conectar. Legal, Lê. Super obrigado pela sua presença aqui. Obrigado por trazer a tua experiência, compartilhar isso com a comunidade. Super obrigado mesmo, viu? Imagina, obrigada a você, Cris, todo o time aí, amigos do CX, é um prazer estar com vocês. Show de bola. Bom, gente, esse foi mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, se inscreva aqui no YouTube. Acompanhe cada semana agora um novo episódio para vocês. E também no Spotify. Você gosta de fazer esporte aí, fazer suas atividades, coloca no Spotify e vai ouvindo. A gente quer contribuir muito no seu crescimento pessoal e profissional. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.